Aleluia. Pega a Bíblia, abra em Hebreus, capítulo 1, versículo 7. A rodovia que os anjos trafegam. Parece que o mundo ele entende mais a realidade de anjos do que nós. Mas hoje nós vamos equilibrar e vamos avançar. Diz assim, Hebreus 1, 7. Quanto aos anjos diz, que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Outra versão diz, Deus fala dos seus anjos como mensageiros velozes como o vento, e como servos feitos de fogo ardente. Amém ou não amém? Pode sentar. Você sabia que nesse ambiente, agora, existem anjos e existem demônios? Existem demônios. Ele anda ao nosso derredor, rugindo, querendo atrair sua atenção. O mundo espiritual é muito ativo, mas ao seu redor, o Senhor acampou os anjos dele. Aleluia. Olha, gente, vai acontecer coisas tremendas, porque você não imagina que muitas vezes que Jesus fez foi através de ministério de anjos, foi através da palavra ordenada, e ela foi capturada e ela foi concretizada. Hoje, se você em fé receber a palavra de Deus, coisas que estão difíceis, meu amado, Deus vai acrescentar uma força sobrenatural que você precisa. Ele sabe que você precisa, Ele sabe que a sua força não é suficiente, por isso que Ele diz, olha, recebereis poder, diga poder. Novamente, recebereis. O que é poder? Eu tenho muitas autoridades aqui. Eu tenho aqui pessoas, sabe, da polícia. Eles recebem poder. Poder para quê? Poder para fazer coisas acontecerem. Esse poder, meu amado, é a autorização de liberar decretos, palavras. E essas palavras, elas têm um exército espiritual pronto para pegar a palavra da autoridade. Diga, a palavra da autoridade. Ei, novamente, a palavra, faz assim com o dedo, a palavra, aponte da pessoa do teu lado, da autoridade. Mais uma vez, para você capturar mesmo, levanta o dedo, diga, a palavra da autoridade, aponte para alguém. O que nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo? Poder. Aleluia. Autoridade. E essa autoridade, quando fala, suas palavras têm que acontecer. Tem que acontecer. Novamente, diga, já aconteceu. Agora vamos lá. A gente muitas vezes, sabe, parece que os ministérios, alguns hoje foram aposentados, milagres foram aposentados, batismo no Espírito Santo foi aposentado, falar em línguas foi aposentado, ministério de anjos, que era altamente ativo na igreja primitiva, as pessoas acham que o céu aposentou. Ei, Deus não aposentou o poder e os milagres dele. Eu vou repetir para você, porque quando você olhar aquele diagnóstico, quando você olhar aquela situação, você vai dizer, os milagres não foram aposentados. Aleluia. Sabe, quando você ouvir histórias inexplicáveis, a pessoa fala assim, como é que eu escapei disso? Balas que atravessam,
Teve um caso de uma pessoa, sabe, que fazia parte de um ministério, andando numa moto, e de repente um caminhão para, e daqui a pouco ele acorda, andando do outro lado do caminhão, e ele não entendeu nada. E o que aconteceu? Uma pessoa, ela estava vendo, e ela viu de repente, ela ser colocada por baixo do caminhão, e passar para o outro lado. Essa pessoa não teve um arranhão, porque houve o ministério de anjos, de uma forma extraordinária. Uma outra pessoa, ela acorda de madrugada, ela tem um problema no coração, e de repente quando abre os olhos, ele vê um anjo em cima dele, operando, e quando ele abre os olhos, fala: não se preocupe, eu estou aqui amando do Pai, aleluias. Muitas vezes, sem você saber, você experimentou ministérios de anjos. Querido, olha, eu quero falar algo. Jesus, ele vivia debaixo de ministérios de anjos. Você fala: não, ele não existe mais. A Bíblia fala que os anjos vieram e o serviram. Os anjos vieram e o serviram no deserto. A Bíblia fala que quando ele não tinha ninguém, quando Jesus não tinha ninguém para orar com ele, a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele estava do lado dele. Eu quero dizer que isso é a tua realidade, essa é a minha realidade. Anjo não é aquela coisa que aparece em filme, em livros, com aquele cabelo esvoaçante, meio efeminado. Ei, anjos são seres poderosos, masculinos, de autoridade, extremamente poderosos, mas que ao nome de Jesus Cristo, eles se ajoelham. Alguém está recebendo a palavra de Deus? Sabe o que são anjos? São agentes que têm uma missão. Diga: anjos são agentes que têm uma missão. Vire para alguém, aponte o dedo e fala assim: você é a missão dos anjos. Uau! O que diz lá em Hebreus 7:1-14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para ministrar para aqueles que herdarão a salvação? Sabe o que são anjos? São agentes ministradores. Essa palavra ministrar, ela está conectada a uma palavra até diaconia, de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem entregou a vida para Jesus, imediatamente Deus colocou anjos ao seu lado para trabalharem por você e com você, porque você, quando aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, e aí você recebe autoridade, e essa autoridade, quando você libera uma palavra, eles falam: opa, estou sendo ativado aqui. Dá glória a Deus aí, dá glória. Gente, esse negócio de orar para anjo não vale, não funciona, isso é feitiçaria. Nós não oramos para anjo. Vamos orar o anjo da guarda. Ei, a gente ora para Jesus, a gente declara a palavra de Deus. Nós não adoramos anjos, nós adoramos a Jesus. Nós não ordenamos anjos, mas querido, quando a palavra de Deus sai da nossa boca, eles fazem parte do staff espiritual, celestial, e eles veem você debaixo de uma autoridade. Aí quando você libera aquela palavra, você está muito calado. Você está muito calado. Olha, querido, em nome de Jesus, anjos, eles acrescentam força ao teu esforço. Eles acrescentam força ao teu esforço. Sabe, anjos são seres espirituais, e eles vêm para transmitir mensagens, ajudar, fortalecer os salvos, trazer grandes livramentos. E muitas vezes guerras que você superou, é porque por trás dos bastidores eles estão operando.
Ei, eles estão agindo agora. Eles estão agindo agora. Ah, meu irmão, daqui a pouco eu vou te contar um testemunho extraordinário. Sabe, olha só, a Bíblia fala, ora, a igreja primitiva, ela estava vivendo debaixo de uma prisão do apóstolo principal, Pedro. E ele estava sentenciado à morte. No dia seguinte, ele ia morrer. Por isso que a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Talvez amanhã você tenha alguma sentença contra você. Olha, te prepara, porque algo extraordinário vai acontecer. E enquanto a igreja orava, sabe, algo aconteceu. De repente o povo está lá orando. Ei, muitas vezes você está declarando, você está decretando, por isso que é bom estar orando juntos. Eu fico pensando o seguinte: gente, Pedro foi preso, o que a gente vai fazer? Reúne a igreja, vamos orar. Ei, eu vou repetir novamente. Satanás quer roubar isso aqui, meu irmão. Sabe o que? A reunião mais poderosa que você tem não é na sua casa, é a igreja quando se reúne. A autoridade reuniu. O que Jesus chama a igreja? Eclésia, minha assembleia. É um lugar de autoridade, querido, é um lugar onde tudo acontece na cidade, é na assembleia. Não estou falando da Assembleia de Deus não, o Ministério da Fé também acontece. O pessoal só fica se dando bem em cima da gente, misericórdia. E aí, meu irmão, eles estão orando, e de repente, ei, meu irmão, enquanto você estiver orando, a resposta vai bater na tua porta. Ore calabaxê. E de repente alguém está batendo na porta. Aí a menina vai lá, fala, ué. Ela vai lá para a reunião de oração. Gente, pessoal, o que foi, menina? Pedro está aqui fora. Você está doido? Gente, crente é estranho. Ora para Deus livrar, e quando Deus responde, acha que não é. Deus vai fazer coisas tão tremendas, que aquilo que você não imagina, a resposta fala assim: já? Ei, diga já. O interessante é que um tempo atrás Tiago morreu, mas a gente não vê a igreja orando por ele. O que eu entendo por isso? Quando a igreja determina. Tem pessoas que eu falo assim: Senhor, elas não vão morrer. O médico diz, vai morrer. Eu falo assim, não vai morrer. Os exames dizem, está morto. Eu falo, não vai morrer. E gente, eu já vi pessoas esticando o tempo, fazendo hora extra. Sério, até eu falo assim, cara, tu tá aí. O ruim é que toda segunda-feira de manhã, quando eu vou no espelho, eu não encontro asas, mas só autoridade. A autoridade. Aí de repente, sabe o que eles falam? Ela não é Pedro, sim, eu conheço Pedro. Quantas vezes eu fritei o peixe que ele trouxe? Você sabe que isso aqui é licença poética, tá bom? Licença poética. Isso não está na Bíblia não, mas vai que está. Então, aí de repente eles falam assim, deve ser o anjo dele. Ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Atos 12:15. Eles estavam tão familiarizados que eles falam, você não precisa abrir porta para o anjo, se ele quiser ele que entre. Eu quero declarar que você vai ficar familiarizado com o ministério de anjos. Gente, na ressurreição, anjos estavam ministrando, eles abriram o sepulcro, sentaram em cima de uma pedra. Quando o anjo apareceu, o povo caiu, ficou doido, desmaiou. Meu irmão, para de tirar o que Deus não tirou. A igreja tem que subir de níveis. Você não é solitário, você tem um exército que trabalha por você. Quantas vezes a gente está cercado? Tem aquela música, né? Nós somos cercados de todos os lados. Meu irmão, não existe um momento que Satanás possa ter vantagem a não ser na sua incredulidade. O único momento que ele pode ter vantagem sobre você é quando você permite que o emocional supere a revelação.
toda vez que você permite isso, a Bíblia fala que um dia Eliseu levanta, e o servo dele, o discípulo, com ele. E de repente o discípulo tem uma visão, e Eliseu tem outra. A visão de um discípulo: o exército inimigo estava naquela cidade cercando de todos os lados. Cara, aquilo que você está conectado provoca a visão que você tem. Aí ele desesperou. Falou: ai meu Senhor, deu ruim. Eu quero dizer que não deu ruim. Não deu ruim. O teu inimigo pode chegar perto, mas não vai tocar. Sabe o que Eliseu fala? Eliseu está debaixo de uma atmosfera. Ele sabe que ele é autoridade. Diga, autoridade. E sabe o que ele fala? Mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mas eu fico vendo Eliseu vendo o exército de demônios, mas ele vê o exército de anjos. Meu irmão, eu quero declarar que, como aconteceu com aquele servo, vai acontecer com você. Porque é para ver os anjos, tem que ter revelação espiritual, tem que ter. E se Eliseu viu, você verá também. Amém ou não amém? Diga glória a Deus aí. Sabe, olha, presta atenção. E ele viu um exército de carruagem de fogo. Gente, cara, Deus é exagerado. Um anjo destruiu, matou 180 mil pessoas em volta de Eliseu. Meu Deus, que coisa forte. Havia um exército. Você para pensar. Você não imagina. E declare: mais são os que estão conosco. Agora fala com fé, gente. Fala acreditando. Declare em nome de Jesus. Amém ou não amém? Sabe, agora mesmo, nesse momento, os anjos têm uma missão. E a missão é você. A missão é você. Sabe como é que os anjos fazem? Como é que, sabe, não é ordenar anjos. Salmo 103, 20 diz assim: bendizer ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Fala para o teu irmão: a palavra faz a obra. A palavra faz a obra. Volta para a palavra, se encha da palavra, leia a palavra, medite na palavra, declare a palavra, decrete a palavra faz a obra. Deus faz através da sua palavra. Diga: estou protegido. Sabe o que diz o Salmo 91, versículos 11 e 12? Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ei, meu irmão, sabe por que Satanás não fez o que ele quer fazer? Porque os anjos do Senhor estão com você em todos os teus caminhos. Glória a Deus, dá glória a Deus a Ele. Meu filho, alguém tem que se alegrar. Parece que o pessoal só quer agora neurociência, metodologia. Você tem que receber, você precisa de poder. Diga: poder. Diga: estou protegido. Por exemplo, os anjos estão a seu serviço para cumprir a vontade de Deus, protegê-lo de todo o mal. E quando você clama, diga: quando eu clamo, eu estou ativando o Salmo 91. Sabe, eu declaro: Senhor, os teus anjos, tua palavra diz, estão ao meu redor. Nesse momento o Senhor fala: não se preocupa, você está guardado, você está protegida,
Ei, no meio dessa guerra, você está protegido. Meu irmão, me lembro, uma vez eu dei carona para um rapaz, aí quando eu parei, uns bandidos vieram e me sequestraram e me levaram para o mato e colocaram a arma na minha cabeça. Só que eles erraram, porque a coisa mais tola é pegar um crente, levar para um monte e colocar de joelho. O que aconteceu? Eles não tiveram forças, porque naquele lugar, e quando eu estava debaixo daquela arma, e eles rodando de um lado para o outro, na minha cabeça só tinha uma coisa: eles estão gastando todo o meu combustível. Não, estou falando sério, gente. Eu falava esse negócio, o perigo, fala para o teu irmão, o perigo está na incredulidade. Porque quando você sabe que Deus colocou anjos para te guardarem, para te livrar, para te proteger, amém ou não amém? Recebe. Eles desafiam as leis naturais, eles desafiam as leis. Sabe o que você está precisando hoje? Ah, Senhor, como é que vou guardar? Senhor, envia agora teus anjos e guarda meu filho, guarda meus negócios, guarda minha empresa. Eu conheço um testemunho antigo, uma irmã antes de orar, ela clamava: Senhor, cobre-me com teu sangue. O bandido entrou, e quando ele entra na casa, ele olha na cama, e ele vê uma mulher coberta de sangue. Ele fica desesperado, ele sai correndo dizendo: não fui eu, não fui eu, não fui eu, foi Jesus, aleluia, foi Jesus, foi Jesus. Os anjos estão para nos proteger, amém ou não amém? Sabe, quando você ativa sua fé, você ativa seu anjo. Se você ficar passivo, nada vai acontecer. O interessante é que Deus protege até a pregação da palavra. Deus protege até a pregação. Diga: Deus protege a pregação da palavra. Eles não são mensageiros? Eles são mensageiros. Num culto, uma grande reunião, uma pessoa começou a ver um anjo no altar. Onde o pastor ia, ele ia. Quando o pastor virava, ele virava. E de vez em quando ele falava no ouvido do pastor. A coisa aqui é séria, a coisa aqui é pesada, aqui é um lugar de autoridade, aqui é um lugar de autoridade. Por isso que demônios caem, por isso que milagres acontecem, por isso que decretos se cumprem, por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso que muitos vieram por um caminho, mas fugiram apavorados por 7 caminhos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Os anjos fazem valer os seus direitos. Ah, meu irmão, a Bíblia fala no Salmo 103: bendizer o Senhor, anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis todas as suas ordens. Sabe o que anjos fazem? Eles seguem ordens. Anjos não inventam. Anjos não se colocam numa posição que não é deles. Aquele que se colocou numa posição que não é dele virou Satanás. O que é um demônio? Um anjo fora do lugar. Um anjo querendo ser Deus. Um anjo querendo uma outra posição. Anjos, eles sabem que eles são poderosos e eles operam. Sabe, quando Jesus fala: tudo que disser será feito. Se você disser na autoridade, na fé, e não duvidar no seu coração, ele falando com os discípulos, não é para qualquer um não, não é positivismo não, é aquele que está conectado com Cristo, aquele que está junto com o Senhor. Por isso que Jesus diz: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir qualquer coisa e vai acontecer.
vai, porque é autoridade. Então ele obedece o quê? Ao som da palavra. E quando eu libero a palavra, quantos estão? Segura aí, gente, segura aí. Quando eles ouvem a palavra, diga, a palavra ativa os anjos. Por exemplo, no Salmo 18, versículo 6 e 7, diz assim, ó: na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou, tremeram, vacilaram também os fundamentos dos montes, e estremeceram, porque Deus se indignou. Isso aqui me fala, onde você estiver, quando você clama, quando você grita, Deus ouve. Esteja numa cama de enfermidade, Deus ouve. Esteja na pior situação de pecado, Deus ouve. Ei, meu irmão, na minha angústia, o que eu fiz? Eu clamei, eu gritei, e o que aconteceu, meu irmão? Uma autoestrada espiritual foi liberada. Ei, uma autoestrada, porque a sua voz é a rodovia que os anjos viajam. Você está pronto aí pelo que eu vou falar, meu amado? Sabe, não leva muito tempo para a tua voz chegar aonde ela tem que chegar. Na hora que a tua voz chega, seja uma voz de autoridade, seja um clamor de angústia, o Senhor, Ele ouve. Ei, e aí Ele provoca um caminho para a tua vida. Ele é um Deus que tem um caminho preparado. Lá em Gênesis 28, a Bíblia fala que Jacó viu uma escada, onde anjos subiam e anjos desciam. Diga, anjos subiam, anjos desciam. Agora, para que vai ver uma escada? Por que ele não vê o próprio Senhor? Querido, presta atenção, essa mesma palavra escada, ela tem um valor numérico, sabe, no Novo Testamento, de som, de voz. Então a nossa voz, ela cria uma escada, pelas quais as coisas espirituais vão e vêm. A minha voz, ela é muito importante, por isso que querem colocar uma máscara em você. Ei, mesmo com máscara, faz um som de vitória agora. Faz um som. Ei, o diabo quer te silenciar. Sabe, a Bíblia fala, quando você ora em línguas, ninguém te entende, pois em espírito fala mistérios. Em espírito fala mistérios. Falar em línguas é uma das estratégias, ferramentas mais tremendas que você pode ter, porque sem perceber, você está ativando o mundo espiritual, e o mundo espiritual precisa da tua voz. Você que não gosta de louvar, adorar, fica assim, aquela coisa morta. Hoje tu vai mudar, meu irmão. O louvor, ele tem que expressar o seu corpo, a sua voz tem que subir. O mundo espiritual vai ficar abalado, porque na tua angústia você adorou o Senhor, na tua solidão, na tua rejeição, no seu cansaço, você clamou ao Senhor. Você se torna aquilo que você diz. Se você fala, não posso, você com certeza vai desistir. As pessoas falam, como é que você consegue? Eu digo para elas, o reino de Deus é abundante, e a fonte é inesgotável. Quanto mais eu fluo, quanto mais eu dou, quanto mais eu sonho. Pastor, você está acelerado, mas os anjos são acelerados. Ele faz dos seus anjos ventos. Ei, meu irmão, sai dessa leseira, essa preguiça, esse desânimo. Mostra que você tem algo que o mundo não tem. Faz uma escada aí. Aleluia,
Aleluia! Minhas palavras criam a rodovia por onde os anjos trafegam. As palavras é o que os anjos precisam para o propósito que eles foram chamados. Quando você ora, declara, confessa a palavra de Deus sobre uma situação, você coloca os anjos para trabalhar. As forças de elite que amam a palavra e obedecem às suas ordens. Quando você declara palavras de fé, anjos são convocados, liberados, agem em teu favor e coisas começam a acontecer. Chega. Oh, aleluia. Sabe, quando a gente tem uma visão espiritual, palavras são tão poderosas, que Daniel tem uma experiência espiritual, lá em Daniel capítulo 10, versículo 12. As tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras eu vim. O anjo veio, porque as palavras foram ouvidas, e alguém falou para o anjo, por causa das palavras de Daniel, as tuas palavras estão sendo ouvidas. Não dê a Satanás as tuas palavras, não dê a incredulidade as tuas palavras, não dê para a tua alma as tuas palavras, porque as tuas palavras estão sendo ouvidas, e coisas estão chegando por causa das tuas palavras. E eu quero dizer que anjos vão chegar por causa das palavras. Para de dizer o que você não quer viver, começa a declarar a realidade espiritual. Para de dizer que não dá, para de dizer que não consegue, para de dizer que é difícil. Sabe o que Deus fala? Porventura existe alguma coisa difícil? O pai de João Batista ficou mudo porque duvidou da palavra de um anjo. Porque o cara orou a vida toda para um filho. Na hora que Deus dá um filho, ele duvida. Então, para ele não falar mais besteira e Satanás destruir a obra, fica calado. Por isso que tem gente aí meio muda, sabe? É uma forma de Deus te proteger. Porque Ele te protege ou você falando a palavra, ou você calado e dobrado diante de Deus. Está todo mundo calado por quê? Dá glória a Deus aí, gente. Você não está mudando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu tenho 2 minutos para terminar. Palavras são importantes, viu? Eu tenho 2 minutos para terminar. Os anjos, eles são agentes de libertação. Tem coisas presas, tem coisas amarradas. Gente, você não imagina que o favor que opera na tua vida, ele alcança aquele que não merece por causa de você. Você é advogado, de repente você pega uma causa, aquela causa não dá certo para ninguém, mas na tua mão vai dar certo. O favor na tua vida vai fazer coisas serem beneficiadas por causa de você, porque você colocou a mão. Gente, Potifar não era adorador a Deus, Potifar não tinha nada de Deus, ele era um idólatra, mas Potifar foi beneficiado pela presença de José. Eu quero declarar que pessoas serão beneficiadas, empresas serão beneficiadas, ministérios são beneficiados, circunstâncias vão ser beneficiadas por causa do favor de Deus na tua vida, porque você é uma autoridade do céu, a autoridade de Deus, e você fala, e os anjos, eles têm a ferramenta, eles estão aguardando a tua fé, eles estão aguardando um posicionamento. Tem momentos que você vai invocar ao Senhor, tem momentos que você vai falar com a montanha, tem momentos que você vai agradecer a Deus, tem momentos que você vai falar com ondas e ventos. Ei, meu irmão, chegou o tempo de você ficar enlouquecido, porque as coisas espirituais são loucura. Os justos clamam ao Senhor
e o Senhor os livra, liberta de todas as suas aflições. Ei, sabe o que te ajuda? Não é remédio para você se acalmar. O que te ajuda é quando você clama ao Senhor, e o Senhor fala assim: olha, estou enviando um anjo e estou tirando todas as tuas tribulações. Alguém recebe, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Agora, vira um anjo em Atos 12, mas ali não era Pedro, porque o anjo, não sei se pode parecer igual Pedro, mas ali era Pedro mesmo. Atos 12 diz: subitamente, no mesmo momento que a igreja estava orando, quando a igreja estava fazendo o quê? A igreja estava reunida orando, os apóstolos estavam juntos, os pastores, as irmãs, os irmãos estavam juntos. Por isso, quando a gente fala assim, vamos orar, cara, prepara, porque a gente vai liberar decretos. Quantas vezes pessoas chegaram aqui com situações de morte, e nós liberamos uma palavra, e os anjos pegaram aquela palavra, foram no hospital, entraram na UTI, pegaram o câncer e arrancaram. Entraram no hospital, pegaram o pulmão e sararam. Entraram no hospital, pegaram aquela diabetes que estava sentenciando a uma destruição e mudaram o diagnóstico. Entraram num negócio que estava perdido, entraram dentro de um gabinete. A tua voz, teu nome será ouvido aonde os teus pés não chegaram. Tem um anjo agora falando no ouvido de alguém. Teu nome, ei, teu nome está chegando em lugares, eu estou profetizando, que os seus pés não chegaram. Reuniões estão feitas com seu nome. Ei, estão vendo algo, reconhecendo algo. Ei, meu irmão, tem um momento que não adianta dizer: Jeú, a mãe dele não é uma mulher qualquer, é uma mulher da vida, mas ele é valente. Ei, meu irmão, não importa de onde você veio, chegou o tempo do teu nome ser levado. Subitamente surgiu o anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos. Levante a mão. Algemas estão caindo na tua casa, porque você está levantando a mão de um parente, de um irmão, de uma situação. Você não tem corrente nenhuma, mas na sua casa correntes estão caindo agora, por causa da sua oração agora. Você está colocando diante de Deus uma situação difícil, e o Senhor está enviando os anjos dele agora. Ei, Shekandaramassai, eu desato, eu libero o extraordinário.